A Rádio São João del Rei apresentou Jornal da Itatiaia, primeira edição. Sicredi, a hora certa, 8h01. Não para de pensar naquele carro que viu na concessionária? Realize com o consórcio do Sicredi. Sem taxa de adesão, alto índice de contemplação, atendimento personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Rádio São João, Rádio São João, a rádio do coração. Rádio São João, Rádio São João, a rádio do coração. No ar, Fala São João, uma mesa de debates que discute o dia a dia da cidade e da região. Oferecimento, Clínica Inova Oftalmológica. Precisa operar de catarata? Venha realizar sua cirurgia na Inova Oftalmológica, o seu hospital de olhos em São João del Rei. As cirurgias podem ser realizadas por diversos convênios ou particular. Inova Oftalmológica, Hospital de Olhos. Recupere o prazer de enxergar a vida. Responsável técnico, Dr. Antônio Carlos Rodrigues do Nascimento. Praça Embaixador Gastão da Cunha, número 43, Largo do Rosário. Telefone 32-33-23-94-25 e WhatsApp 98408-7070. Agora são exatamente 8h mais 3, 8h03. Bom dia para você que está ligado com a gente aqui na Rádio São João del Rei. Eu sou o Fábio da Silva. Hoje é segunda-feira, 25 de maio de 2026. Começa agora mais um programa Fala São João. Hoje é comemorado o Dia da Costureira, Dia Nacional da Adoção e Dia do Trabalhador Rural. A Igreja Católica celebra neste 25 de maio o dia de Santa Maria Madalena de Pazzi, virgem e religiosa carmelita. Previsão do tempo para hoje, a expectativa de dia ensolarado e também à noite tempo nublado. Nesta segunda-feira, a temperatura vai ficar entre a mínima de 17 e a máxima de 25 graus. Trabalha aqui na nossa central técnica o Amado Rodrigues, produção e edição do programa Larissa Moreira, transmissão César Palumbo, redes sociais Daiane Dias e direção geral doutora Juliane Menezes. A tecnologia tem transformado a área da saúde em todo o mundo, trazendo avanços no atendimento e nos diagnósticos. Porém, enquanto alguns países e grandes centros já utilizam tecnologias avançadas e equipamentos de alta performance, muitas cidades ainda enfrentam desafios relacionados à infraestrutura tecnológica da saúde. Para conversar conosco sobre os avanços tecnológicos na vivência social, estamos recebendo aqui no programa o reitor da AFA de São João del Rei, o Ricardo Sirico. E para você que está ligado com a gente, você pode participar conosco no nosso WhatsApp 99938 8830. E também pode participar ao vivo
falando conosco aqui, direto no nosso telefone, o 3371-7777. Você que está ligado com a gente, um ótimo dia, uma ótima segunda-feira. Agora são exatamente 8 horas e mais 6 minutos, 8 e 6. Bom dia para você, muito obrigado pela sintonia, muito obrigado pela audiência. Mando um abraço aqui para a Comissão do Divino em Matosinhos, que realizou até o dia de ontem. Ontem foi o dia maior das festividades do Divino Espírito Santo na Paróquia de Matosinhos, uma grande festa que foi encerrada na noite de ontem, lá no Santuário de Matosinhos. Presença de vários grupos de congados de São João del Rei, também da região, com a gente aqui em São João del Rei. Bom, Ricardo, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia a todos, bom dia ouvintes da Rádio São João. Ô Ricardo, o que significa essa disparidade, essa diferença tecnológica na área da saúde? De fato isso acontece? Sim, acontece. A gente pode tratar do tema com a seguinte palavra: a falta de interoperabilidade. Ou seja, o nosso sistema de saúde, ele não está integrado com os dados, né? Seja do sistema de saúde municipal, estadual, federal, para que possa facilitar a vida do usuário e do cidadão. Com isso, nós temos ainda filas muito longas, recursos escassos, né? Ainda processos muito lentos. O nosso cidadão tem que andar de um lado para outro carregando exames, levando, né? Não há o que nós dizemos um prontuário universal. Hoje isso já é realidade em boa parte dos países desenvolvidos, né? Onde você tem dados integrados em tempo real, atendimento integrado, facilitação na marcação de consultas, obtenção dos resultados, tudo dos exames na palma da mão. E, obviamente, esses dados, eles são um patrimônio, né, público e podem servir para diversas políticas de saúde pública, como prevenção, políticas de vacinação e também o uso de IA para a prevenção de endemias, surtos e outros mais dentro da saúde. Mas, Ricardo, no Brasil já foi criado o cartão SUS. Esse cartão SUS não é pelo menos essa tentativa de digitalizar, de informatizar os dados de saúde do cidadão? Porque quando ele vai ser atendido em São João del Rei, em São Paulo, no Rio de Janeiro, lá na Bahia, ele tem esses dados no sistema? Exatamente. Isso faz parte da estratégia de saúde digital, né? Ela começou em 2020 e a tentativa do governo é concluir isso até 2028, né? É o que a gente chama da Rede Nacional de Dados em Saúde, que está sendo implementado, né? Isso, a tentativa do governo é fazer com que a plataforma do SUS, ele tenha, o cidadão venha ter pelo menos já os resultados dos exames, os registros em a carteira de vacinação, né? E a prescrição também em dispensas de exames. Esse prontuário digital, é o Conect SUS, que está sendo implementado, já é o primeiro passo que o Brasil tem nessa direção. Mas nós estamos falando de um atraso de mais de 20 anos em relação a determinados países. Por exemplo, na década de 90, países como Israel, ou então China, Coreia, eles já começaram a digitalização desses prontuários pelo menos há 25 anos atrás. Né? E agora que nós estamos começando esse processo em 2020. Pouquinhos atrasados só, né? E com um país de dimensões continentais. Então, é um desafio muito grande chegar a esse patamar até 2028, que aí estamos há apenas 2 anos e não chegamos nem a 15% desse processo de digitalização. Agora, eu fico observando, eu vou falar por São João del Rei, que é a nossa realidade concreta, que as pessoas têm muita dificuldade em marcar uma consulta, em marcar um exame. A gente ainda percebe, sobretudo na questão de consulta, em alguns lugares, algumas situações que tem filas para isso. Isso é um absurdo, né? Porque com a tecnologia que nós temos disponíveis hoje no mundo inteiro, claro que também, é um absurdo imaginar que as pessoas têm que sair de casa, às vezes na madrugada, às vezes no horário, passar horas numa fila para marcar uma consulta ou marcar um exame.
Exatamente. Hoje a tecnologia, você pode fazer isso de casa e na palma da mão, né? Tendo um sistema integrado. Então, países, por exemplo, Israel, obviamente, é uma comparação que a gente tem, né, de excelência em serviço público de saúde lá, onde você já vive a realidade do prontuário universal. Então, esse prontuário universal, o cidadão ele tem na palma da mão, ele não só libera, né, para que ele possa marcar consultas, exames, fazer inclusive consultas com o seu médico da família pela telemedicina, usando, né, os meios digitais, sem precisar sair de casa e passar o que nosso cidadão passa. Então, isso é a realidade já de países desenvolvidos pelo menos há 10 anos, 15 anos. Na sua opinião, quais as diferenças que chamam a atenção entre a realidade internacional e a brasileira? É até uma coisa gritante, né? Como de fazer uma pergunta assim, Brasil está lá atrás, outros países estão lá na frente. Então, há uma diferença abissal em algumas situações. O grande desafio, a diferença da gente é a falta de conectividade e não só a universalidade dos dados. Então, nós temos uma fragmentação de dados. Então, cada prefeitura, cada estado, ele possui os dados do paciente e a gente ainda esbarra em algumas leis, né, que protegem também os dados, que é a nossa LGPD. Ela precisa ser adaptada, a gente tem que ter uma concessão, um consentimento do paciente para que ele possa liberar os dados dele, como a gente faz hoje, por exemplo, na rede bancária. Serviço que a gente tem hoje, comparando com, eles chamam de Open Banking, você autoriza que seus dados de um determinado banco sejam compartilhados com outros. Então, seria também, não só nós temos uma fragmentação desses dados, então, às vezes, há prefeituras que não têm informatização, não tem a digitalização do prontuário do paciente. E aqueles dados, eles ficam presos dentro da iniciativa pública, né? Dentro das prefeituras, das secretarias de saúde, que eles não têm isso nem digitalizado, e quando tem digitalizado, está ali preso naquele sistema municipal ou estadual. E se o cidadão ele vai para o sistema de saúde complementar, de um plano de saúde, o prontuário dele, a história dele, como paciente fica preso a um plano de saúde, se ele troca de plano de saúde, é que ele se perde. Porque ele vai para um outro plano de saúde e aqueles dados dele não são compartilhados. E a gente perde muito com isso. É uma riqueza que serviria muito para o país e também para facilitar a vida do paciente. Desde estudos, né, como a gente vai otimizar os recursos de saúde. Vou dar um exemplo claro. Se a gente tivesse dados compartilhados para a gestão de leitos, então imagine um acidente onde a SAMU, né, chega no determinado acidente e prontamente ele tem acesso ao prontuário daquele paciente e o sistema integrado sobre a gestão de leitos. E ele sabe ali em tempo real para que unidade hospitalar de emergência, urgência e emergência, ele vai levar o paciente e dali mesmo ele poder passar as informações do estado em que o paciente se encontra. Então hoje é um emaranhado tem que se depender da rede telefônica, os dados também, por exemplo, o SUS não tem uma rede de acesso à internet robusta, enquanto imaginemos aqui quantos acidentes a gente não tem nas nossas estradas. Então até a ambulância chegar lá, numa estrada aqui próxima, ele não tem nem acesso à internet, então não tem nem como o socorro naquele momento se integrar no sistema para poder fazer essa gestão de leitos, saber para onde ele vai levar. Então muitas vezes um ferido de um acidente, a ambulância ela tem que ir para 2, 3 estabelecimentos buscando uma gestão de leitos e muitas vezes isso pode custar a vida, né? Ou então danos irreversíveis àquele paciente que está naquela situação. Agora são exatamente 8 horas e 15 minutos, 8h15. Você está ouvindo o programa Fala São João. Economia de verdade, só os que não
faz pra você. Arroz Vasconcelos Premium tipo 1, 5 quilos, 22,99. Feijão vermelho Elisa 1 quilo, 5,99. Café Tamandaré 500 gramas, 24,99. Leite condensado Moça, 8,99. Filé de peito de frango Seara metade congelado bandeja 1 quilo, 16,99. Latão Brahma Multipack com 12, 47,88. Unidade 3,99. Confira essas e mais de 100 ofertas imbatíveis. Você merece a melhor e mais rápida internet o tempo todo. Com Conecta você tem ultra velocidade, Wi-Fi que funciona na casa toda e suporte 24 horas por dia. Assine agora e aproveite 650 mega por apenas R$ 99. Roteador Wi-Fi 6 com tecnologia Mesh incluso, além de instalação grátis. Ainda não tem? Vem agora para melhor. Ligue 0800 030 4000. Conecta o tempo todo. Sabores que encantam. Restaurante Bom Jesus de Matozinhos. O mais completo self-service diariamente com churrasco. Aos sábados e domingos você também se delicia com o melhor da comida japonesa. E de quinta a sábado, sua noite é muito especial no Restaurante Bom Jesus de Matozinhos. Drinks, chopp geladíssimo e porções dos mais conceituados tiragostos. Restaurante Bom Jesus de Matozinhos, 7 de setembro, Matozinhos. Sabores que encantam. O esporte em nossa terra nunca esteve tão forte. O São João del Rei Esporte Clube agora é a elite do Mineiro Sub-15, 17 e 20. E a revolução continua com 9 novos núcleos em 2026. Um trabalho gigante no São Sebastião, Corinthians do Rio das Mortes, Guarani, Nacional da Colônia, Vila Nova do Canela, Figueirense, Social e Siderúrgica em Matozinhos, além do núcleo de vôlei no Bonfim. São João del Rei Esporte Clube, formando atletas e honrando nossa história, o time da nossa gente. Em uma cidade cheia de histórias, a Laca Incorporadora apresenta um novo capítulo. Residencial Belvedere. Apartamentos de 2 quartos com suíte e varanda na região da Avenida 8 de Dezembro, no antigo Kalahari. Um endereço privilegiado, com vista para as serras do Lenheiro e de São José. No lazer, mais de 15 itens distribuídos em mais de 1.300 metros quadrados. Unidades a partir de R$ 349.900 sem juros e financiado direto com a incorporadora. Saiba mais em residencialbelvederelaca.com.br. Laca Incorporadora, solidez em movimento. Laboratório Orestes Braga. Se você procura atendimento de qualidade, equipe formada por profissionais capacitados em sintonia com métodos e diagnósticos atuais, o Laboratório Orestes Braga oferece serviços certificados pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade, categoria Diamante da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, convênios do IPSENG, Polícia Militar, Fusex, Unimed e outros. Laboratório Orestes Braga, o seu laboratório. Avenida Andrade Reis, ao lado da Santa Casa. 33718546. Agora, a Inova Oftalmológica está em novo endereço. Praça Embaixador Gastão da Cunha, 43, no Largo do Rosário. Responsável técnico, Dr. Antônio Carlos Rodrigues do Nascimento, médico oftalmologista. Uma clínica de olhos completa. Exames oftalmológicos com prescrição de óculos, avaliação e acompanhamento de glaucoma, tratamento das doenças da retina, adaptação de lentes de contato, acompanhamento e tratamento de doenças da córnea, cirurgias oftalmológicas e muito mais. Marcação de consultas pelos telefones 32 3323 9425 e WhatsApp 98408 7070. Inova, recupere o prazer de enxergar a vida. Voltamos a apresentar Fala São João. Agora são exatamente 8 horas e 20 minutos, 8h20. Professor Ricardo, do ponto de vista do paciente, o que um prontuário eletrônico com dados dentro de um sistema, uma base nacional de dados de todos os pacientes, melhora no tratamento da saúde das pessoas? E melhora em tudo, né? Desde a prevenção, a otimização de recursos por conta das prefeituras, dos estados, a facilitação da gestão de leitos, e também desde do socorro e o atendimento ao paciente. Então, toda a história do paciente dentro de um prontuário, ele vem com uma riqueza de dados. Então, acompanhando a vida do paciente, vamos ver países que têm mais de 20 anos de digitalização, ou então tem um prontuário universal,
Então se sabe todas as vacinas que aquele paciente tomou, quais são as doenças que ele tem, se ele é diabético, se ele é hipertenso, se ele tem alergia a determinados medicamentos, se ele sofre algum mal súbito na rua e é socorrido, imediatamente qualquer a autoridade pública de saúde tem acesso facilmente a esses dados e com isso pode prestar uma assistência. Eliminar exames desnecessários, né? Tendo em vista a história do paciente, está toda registrada ali, então os resultados dos exames, os históricos, as imagens. Então há uma riqueza de dados que isso em alguns países é tratado como patrimônio nacional. E não aqui no Brasil, que ele é totalmente fragmentado. Agora, do ponto de vista da gestão hospitalar, esse banco de dados, essas informações também melhorariam a gestão da saúde pública no Brasil? Sim, com certeza. Esses dados na gestão hospitalar, ele não só melhora não só a gestão de recursos, onde você vai aplicar a compra de determinados insumos, há também um estudo desses dados dentro de uma análise preventiva, então são determinadas unidades hospitalar, ou até mesmo, né, as unidades básicas de saúde, quando elas são o mapeamento de doenças, de problemas de saúde crônicos que existem naquela localidade, pode redirecionar o recurso correto e adequado e também em quantidades, né, precisas para aquela localidade, sem achismos, né, porque com dados na mão, você parte para uma chamada para ação efetiva e a correção. Agora, professor, não sei se o senhor vai saber me explicar, né? Mas eu quero saber o seguinte: como que no Brasil, um país que tem o melhor sistema eleitoral do mundo, com as urnas eletrônicas, uma invenção brasileira, tem também o Pix, uma invenção brasileira, que também é fantástico, né? E cada vez mais pessoas utilizando o Pix e aí sumindo papel moeda. Como que a gente tem esses avanços à frente de países de primeiro mundo, mas não conseguimos ter uma base de dados, um prontuário eletrônico, por exemplo? Porque falta do nosso país uma política pública efetiva para a saúde. Qual é o nosso projeto de saúde? Qual é o nosso plano nacional de saúde? Então, nós não temos esse plano nacional efetivo e também de continuidade. Esse é um dos preços que a gente tem, né, dentro de um processo democrático. A responsabilidade de um gestor, após o outro, dar continuidade a um plano nacional de saúde. E se nós temos duas bases, tanto o plano nacional de saúde, como também um plano para a educação. Então, quando trocamos de governantes, então são revisitados e a gente não tem efetivamente esse plano. É aquela história, quando você não sabe aonde se quer chegar, né, qualquer caminho serve. Esse é grande máximo. Então, se o país ele não tem esse plano definido, que nível de saúde nós devemos entregar e trabalhar para o nosso cidadão, a gente se perde no meio do caminho, porque vai passando de um governo para o outro e sempre um desfazendo o que o outro iniciou. E não é dado uma continuidade. Então, mesmo na área da saúde, nós podemos dizer que nós temos muitos planos de governo, mas poucos planos de Estado. Porque o plano de Estado passa um governo, ele continua, né, independente do governo. Plano de governo, cada um cria o seu plano, cria a sua marca. Falta isso também na saúde do Brasil? Falta isso. Eu acho que é a base para a gente desenvolver e chegar e ter esses próximos passos. É uma chamada para a ação e de vontade política. Porque no meio econômico, nós conseguimos ter avanços extraordinários, como você bem ilustrou, né? A rede bancária, o Pix, um dos sistemas bancários mais avançados do mundo. Então, se isso é possível na área financeira, é possível sim na área da saúde e da educação. E olha, quando o Brasil avança, ainda há muitas críticas, né? Porque, por exemplo, os próprios brasileiros muitas vezes criticam o Pix e criticam também o sistema de urna eletrônica. E são poucas das áreas, talvez, que a gente consiga aí estar em primeiro lugar e internamente, às vezes, somos mesmos críticos daquilo que nós avançamos. Exatamente. O outro impacto é o trabalhar essas evoluções e também a própria conectividade dos sistemas de saúde na área da educação. Isso nós já fazemos dentro da AF, São João del Rei, atualizando os currículos, também na simulação digital, dando para os alunos também um diferencial competitivo, como ele trabalhar com a telemedicina, que na pandemia foi algo,
né, que revolucionou e facilitou bastante o atendimento e era visto com muito ceticismo. E hoje a gente já vê, na realidade, no sistema de saúde complementar, o uso da telemedicina. E ainda em alguns municípios do país já possuem esse sistema. E a tendência é ampliar também essa forma de atendimento. Lá na AFE, na formação dos alunos, vocês já trabalham então essa questão da telemedicina com eles? Já estamos começando justamente a trabalhar com a telemedicina e com as plataformas digitais de simulação, para que os profissionais de saúde do futuro tenham acesso a esses sistemas novos e também a gestão de dados. Hoje em dia, um profissional de saúde ele precisa entender mais do que nunca do IA e como ele vai trabalhar com os dados que ele recebe para justamente diagnóstico, prevenção e outros avanços tecnológicos que ajudam não só em descobrir qual o problema que a gente tem de saúde para aquele paciente, mas também para a localidade onde aquele profissional está atuando. Agora, professor Ricardo, a tecnologia é algo que não tem retorno mais, não vamos voltar atrás, vamos seguir à frente, sobretudo com a inteligência artificial que tem se massificado cada vez mais. Mas há críticas com relação a isso, por exemplo, na área da saúde, vão dizer, mas nada substitui a relação pessoal do paciente com o profissional. Como é que o senhor vê essa questão de juntar as duas coisas, aproveitar a tecnologia, mas não perder essa relação profissional-paciente? Perfeita pergunta. Eu enxergo da seguinte forma, né? Quando você tem análise preditiva de dados, de prevenção, essa tecnologia e IA vai ajudar muito. Obviamente não substitui o profissional da saúde que tem que ter o contato com o paciente, a tratativa com o paciente. Mas o que é que facilita a nossa vida? Por exemplo, a triagem. Uma triagem bem feita por uma plataforma de IA, até para a marcação de consultas, para definição para onde vai fazer o encaminhamento daquele paciente, agiliza bastante. Então, a IA e as outras formas de tecnologias, ela vem para somar e não substituir a atuação do profissional de saúde. Mas ele vem facilitar, somar e, obviamente, trazer vários avanços que hoje não é perceptíveis. Quando você, imagine trabalhar a parte de dados, você estudando com prontuários manuais ou manuscritos, como era feito no passado. Hoje, você tendo, se esses prontuários fossem todos dentro de uma base digital, você tem largamente, ou seja, até para você entender o comportamento de determinadas doenças e os avanços de pesquisa com base naqueles dados de queixas e relatos de pacientes ali, isso na palma da mão, dentro de uma base de dados consistente. Então nós podemos dizer que a tecnologia pode contribuir para diagnósticos mais rápidos e precisos. Perfeitamente. Mais rápidos, precisos e mais econômicos. Agora são exatamente 8 horas e 29 minutos, 8h29. Você está ouvindo o programa Fala São João. O menor preço da cidade, Bahamas é logo aqui. Arroz Cotrisul 5 quilos, R$13,99. Só R$13,99. Vem economizar. Café a vácuo Melita 500 gramas, R$22,90. Filé de peito Nati Bandeja, R$15,99. Carne moída bovina arroba 500 gramas, R$7,78. Tá muito barato. Só R$7,78. Amaciante concentrado Comfort 1,5 litro, R$19,79. Aproveite. Economia é logo aqui no Bahamas e Bahamas Mix. É logo aqui. Você é magro e quer ganhar peso? Você está precisando de Sanforte. Sanforte aumenta seu peso e sua autoestima. Sanforte é um poderoso complexo de vitaminas e sais minerais. Para esportistas, Sanforte aliada a uma alimentação balanceada aumenta a massa muscular. Sanforte previne o estresse e o cansaço físico. Sanforte reativa sua memória, melhora sua pele e seus cabelos. Com Sanforte, você terá mais disposição e energia no seu dia a dia. Sanforte! À venda na Farmativa, Ultra Popular e Drogaria do Povo. A persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado. Em uma cidade cheia de histórias, a Laca Incorporadora apresenta um novo capítulo. Residencial Belvedere. Apartamentos de 2 quartos com suíte e varanda na região da Avenida 8 de Dezembro, no antigo Kalahari. Um endereço privilegiado, com vista para as serras do Lenheiro e de São José. No lazer, mais de 15 itens distribuídos em mais de 1.300 metros quadrados. Unidades a partir de R$340
49.900 sem juros e financiado direto com a incorporadora. Saiba mais em residencialbelvederelaca.com.br. Laca Incorporadora, solidez em movimento. Valorizar o comércio local não sai de moda. Você sabia que quando compra nas lojas da cidade, você ajuda toda a região? Além disso, melhora a economia, garante a geração de empregos, gera mais renda para a população e as lojas contribuem com a arrecadação do município. Viu só? Comprar aqui na cidade é melhor do que você imagina. E tem mais. Além de valorizar o comércio local, você sabe que pode contar com empresas de sua confiança. Amigo da cidade, compra aqui. É bom para você, melhor ainda para a cidade. Uma campanha da Associação Comercial e CDL. Você sabia que a drogaria SMD tem uma nova unidade no bairro Matozinhos? É isso mesmo, na Avenida Josué de Queiroz 126. Uma loja ampla e com muitas novidades, além de medicamentos e fraldas geriátricas de graça pelo programa Farmácia Popular do Brasil. Conheça a drogaria SMD Matozinhos na Josué de Queiroz ou chame no WhatsApp 984 17 37 67. Alô, alô, Alaor na linha, seu técnico da CEMIG, especialista em alá. Se eu tô numa fazenda e vejo a colheitadeira quase encostando no fio, eu aviso. Alá o perigo. Ligar a irrigação e tá indo água na rede elétrica, alá o perigo. O colega tá levantando a rede pro trator passar, alá, alá. Ô filho, cuidado com o choque aí. Evite acidentes na sua plantação. Em caso de dúvidas, ligue 116. CEMIG. Voltamos a apresentar Fala São João. Agora são exatamente 8 horas e 32 minutos, 8h32. Estamos conversando aqui no programa com o professor Ricardo Sirico, doutor, e ele que é reitor da AFIA São João del Rei. O professor, na sua visão, quais os principais desafios enfrentados nessa área em São João del Rei? Primeiro é a interoperabilidade, né, de São João del Rei, justamente a falta de integração dos sistemas, né, não só da cidade, com o próprio com o sistema estadual e também federal. Então, hoje São João tem essa dificuldade, né, do município nessa integração de dados, está passando por um processo muito lento de digitalização, né? Outra é a cobertura também para integração entre os níveis de atenção. Nós já temos hoje aqui na região a primeira central que está tentando justamente fazer essa gestão de leitos e está avançando bem, mas ainda continua sendo esse desafio, pegar os níveis de atenção e de risco para poder distribuir os pacientes e encontrar os leitos. Também um desafio que a região está passando, mas estamos avançando, ou seja, já está começando a surtir os primeiros resultados dessa central e, obviamente, não é um problema só de São João. A gente fala de São João, mas são de todas essas cidades vizinhas, quando tem essas deficiências, para onde nós vamos remover os pacientes e distribuir melhor. Até porque o SUS é um sistema integrado, né? Com todos os defeitos que possam ter ainda, com todos os avanços que são necessários, mas é um sistema brasileiro integrado, é o Sistema Único de Saúde do Brasil. O outro desafio é o tempo médio, né, para as marcações de consultas e resultados de exames. Também outro desafio também da região e daqui. Ainda tem longas filas, né, para marcação de consultas e também para receber os resultados dos exames. Esses são os desafios, né, maiores aqui da região, não só São João. Agora, como essa desigualdade tecnológica impacta diretamente no atendimento dos pacientes? Essa desigualdade ela impacta porque os pacientes eles não só demoram muito a conseguir um atendimento, porque não há uma triagem efetiva de tecnologia que poderia encurtar. Então, com a telemedicina, por exemplo, evitando que os pacientes, né, vão para filas, e aí você não tem uma graduação daquele que tem um problema de saúde muito grave, dentro daquele que é uma consulta rápida, que ele poderia fazer isso, por exemplo, com telemedicina, sem precisar enfrentar filas longas,
né? Esse seria um dos pontos que a gente pode abordar. O outro é a questão dos exames médicos. Então, os exames, não só a demora na requisição do resultado, e o paciente ele fica andando com os exames de um lado para o outro. Se esses exames eles estivessem dentro de uma plataforma digitalizada, o médico, seja ele da rede pública ou da rede particular, ele teria facilmente acesso àquele resultado, o que facilitaria também o resultado e uma resposta para o paciente. Então, imagine uma mulher que está com a suspeita de câncer, quanto tempo ela não demora a receber a resposta de um exame tão urgente? Se isso fosse digitalizado, na hora que saísse o resultado, ou seja, o sistema poderia colocar ela como uma ordem preferencial e de imediato. Então, entraria em contato com ela. O paciente teria o resultado não só de forma digital, como também o próprio médico. E os encaminhamentos seriam mais rápidos. Esses são os nossos maiores desafios. Porque ainda tudo é no papel e manual praticamente. O paciente levando seus documentos de um lado para o outro, seus exames de um lado para o outro, além da demora. Bem, professor, no Brasil nós temos o SUS, que é um sistema público arrojado de saúde pública, né? Para atender as pessoas. Diferente de alguns países, é um modelo mais alinhado ali ao modelo inglês. Agora, os gestores, eles dizem que não há recurso que dê conta de atender a saúde. É isso mesmo? Essa questão financeira é um problema para a gente avançar na área da saúde, ou a questão de gestão talvez seja um problema maior para a gente avançar, inclusive na questão tecnológica? Tem dois fatores aí. O primeiro deles é a gestão. É como gerir bem os nossos recursos. Eu acho que tem que ser um percurso inicial da gestão. E depois revisitar quais são os recursos disponíveis e a carga. Porque em relação à carga tributária hoje que a gente paga e o serviço que o cidadão recebe, há uma disparidade muito grande. Então, hoje, nós temos uma carga tributária muito grande em detrimento aos serviços que nós recebemos enquanto cidadãos. Então, não há problema nenhum. Tem países que chegam a ter uma alíquota tributária que pode chegar a 40%. No entanto, o retorno desses impostos, ele tem saúde, educação e segurança com qualidade. Não vai gastar duas vezes. Não vai gastar duas vezes. Aqui nós pagamos, né, os impostos, né, e muitas vezes você precisa ir para o sistema suplementar de saúde, privado, como os planos de saúde, porque a rede pública não dá conta. Mas aí, um dos grandes desafios é justamente a gestão. Agora, há uma diferença na gestão da saúde pública com a gestão privada dos planos de saúde? Quero dizer o seguinte, eu vou lá no plano de saúde, lá eu tenho essa questão tecnológica, de dados, de informações mais completo, que eu não tenho no SUS. O problema é o mesmo, tanto para a saúde suplementar, para os planos de saúde, quanto para o SUS. Exato. O problema é o mesmo. Na saúde suplementar, que são dos planos de saúde, a tecnologia ainda está muito aquém do que seria o ideal para os padrões internacionais. Então, os planos de saúde, nós possuímos sistemas de saúde privados com ilhas de excelência. Você vai encontrar em algumas redes, lá em grandes cidades, em grandes centros, como São Paulo. E você vai encontrar, espalhados pelo Brasil, uma diversidade enorme de planos de saúde. Ainda, eu posso colocar no nível 2 ou 3 de digitalização usando todos os recursos tecnológicos que são possíveis. Ainda há planos de saúde onde a maioria dos prontuários não foram digitalizados. Então, não tem ainda um sistema integrado. Ou então, quando tem um sistema integrado, ele só está para aquele plano de saúde. Eles não compartilham entre si nenhum tipo de dados. É como eu falei no início da entrevista. Você está no plano de saúde, é usuário daquele plano de saúde durante 10, 15 anos, seus exames estão ali, seus resultados estão ali. Se você é atendido na rede hospitalar daquele plano, mas mesmo você tendo um médico, você vai a um médico que é credenciado com aquele plano, o prontuário daquele consultório do médico que você foi, muitas vezes ele não é compartilhado com aquele plano de saúde que você tem, que você é usuário. Então, eu vou para um oftalmologista.
E o meu prontuário do meu oftalmologista, ele não passa aqueles dados, né, digitalizado com o meu plano de saúde. E se eu sair do meu plano de saúde, que eu fiz cirurgias, tem todo um histórico de internação, e eu troco de plano de saúde, todo aquele meu histórico ele fica perdido. Eu não levo ele para um outro plano de saúde. Então, eles são como se fossem ilhas de dados fechados e isolados. Então, você não tem essa nenhuma forma de compartilhamento inteligente desses dados. Agora, os profissionais que estão sendo formados hoje na área de saúde, enfermeiros, médicos, técnicos e outros mais, já estão mais preparados para utilizarem a tecnologia no atendimento do paciente? Sim, hoje os currículos já estão sendo revisitados para essa realidade. Não só para uso, não só dos sistemas como o SUS, mas também os próprios mecanismos, né, para a telemedicina. Isso já faz parte hoje da curricularização e da formação dos profissionais. Então, cada dia a gente está trabalhando para isso. Não há hoje pesquisa de dados ou o avanço que a gente não tenha isso em bases de dados ricas, inclusive, do SUS, que fomentam parte da academia para fazer os estudos e também as pesquisas. Essas bases elas já são acessíveis para a rede acadêmica, né? E também é necessário a utilização, como utilizar e a maneira correta de utilizar dentro dos currículos universitários. Nós estamos falando de avanço de tecnologia no atendimento da saúde. Eu queria que o senhor desse um exemplo prático para que o ouvinte que está nos acompanhando possa entender aquilo que nós ainda precisamos avançar na área tecnológica para melhorar a saúde pública no Brasil. De exemplo prático, eu volto a colocar um sistema que nós tenhamos um prontuário universal. Esse é o básico. É um sistema onde o paciente, né, o usuário, ele tem ali todos os seus dados, desde o momento do seu nascimento, as vacinas que ele tomou, os tratamentos que ele fez ao longo da vida dele, os registros que ele foi ao médico, quantas vezes ele foi, qual a regularidade que ele se encontra. Então, esse conjunto de dados, eu posso colocar isso, deveria ser não só tido como um bem nacional, né, de proteção nacional. E esses dados, eles serem compartilhados de forma segura e bem ordenado para todo o sistema de saúde. Eu acho que esse é o primeiro ganho que ele tem. Então, imaginemos esse sistema sendo compartilhado, onde você não precise estar levando uma receita de casa para ir numa farmácia. Você chegar na farmácia e dizer o número do seu CPF, qualquer farmácia, e lá você tem a prescrição do seu médico. Você pegar o seu celular pelo o aplicativo do SUS e saber fazer uma consulta prévia, uma triagem de telemedicina, e com isso você evitar aquelas filas enormes e você ser redirecionado para uma consulta mais rápida possível e próximo da sua casa. Então, esses avanços, eu digo, são exemplos práticos, simples. Você ir a qualquer médico, seja ele público ou privado, seu plano de saúde, e você acabou de fazer um exame no laboratório e chegar lá, o seu médico ter acesso ao sistema e com isso ele vê todos os exames que você fez, um raio-x, um hemograma, um ultrassom, está tudo numa base só. Então isso é uma grande evolução. Isso já é a realidade em vários países aí fora. 8h44, 8h44. Você está ouvindo o programa Fala São João. O menor preço da cidade, Bahamas é logo aqui. Arroz Cotrisul 5 quilos, R$13,99. Só R$13,99. Vem economizar. Café a vácuo Melita 500 gramas, R$22,90. Filé de peito Nati Bandeja, R$15,99. Carne moída bovina arroba 500 gramas, R$7,78. Tá muito barato. Só R$7,78. Amaciante concentrado Comfort 1,5 litro, R$19,79. Aproveite. Economia é logo aqui no Bahamas e Bahamas Mix. É logo aqui. Você sabia que com a arrecadação do IPTU, a Prefeitura investe em saúde, educação e em melhorias na infraestrutura da nossa cidade? Pagando seu IPTU 2026 em parcela única até o dia 10 de junho, você garante 10% de desconto no valor. Você paga menos e a cidade faz mais.
Se preferir parcelar, você pode dividir o valor em 4 parcelas iguais conforme as datas estabelecidas. Confira as datas de vencimento e baixe a guia do seu IPTU em nosso site e também pelo app Minha São João. Pague seus tributos em dia e concorra a prêmios com o programa Quem Anda em Dia Del Rey Premia. Participe! Prefeitura de São João del Rei. Fé e trabalho. Agora, a Clínica Inova Oftalmológica está em novo endereço. Praça Embaixador Gastão da Cunha, 43, no Largo do Rosário. Responsável técnico, Dr. Antônio Carlos Rodrigues do Nascimento, médico oftalmologista. Uma clínica de olhos completa. Exames oftalmológicos com prescrição de óculos, avaliação e acompanhamento de glaucoma, tratamento das doenças da retina, adaptação de lentes de contato, acompanhamento e tratamento de doenças da córnea, cirurgias oftalmológicas e muito mais. Marcação de consultas pelos telefones 32 3323 9425 e WhatsApp 98408 7070. Clínica Inova. Recupere o prazer de enxergar a vida. A evolução do homem, o crescimento espiritual, a caridade e os conceitos da doutrina espírita, presentes em um programa esclarecedor. Em busca da serenidade, todo domingo às 8:30 da manhã, na Rádio São João del Rei, a rádio da nossa história. Você já sabe, um governo que não cuida das contas anda para trás. Mas com seu apoio, Minas mudou. Com as contas em ordem, o dinheiro que ia para os juros da dívida passou a ir para quem precisa. Na saúde, mais de 1 milhão de cirurgias eletivas foram realizadas em apenas um ano. Hoje, com o Trilhas de Futuro, mais de 100 mil jovens se formaram em cursos técnicos gratuitos. Hoje, segurança é prioridade. Temos o maior investimento em infraestrutura de segurança da nossa história, mais de 7.700 novas viaturas e redução de 62% nos crimes violentos. O metrô de BH tem uma nova estação em Contagem e vai chegar ao Barreiro em breve. Minas é pra frente. Governo de Minas. Obra do metrô realizada com recursos do termo de reparação do rompimento em Brumadinho. Voltamos a apresentar Fala São João. Agora são exatamente 8 horas 48 minutos, 8h48, faltam 12 minutinhos para as 9 da manhã. Bom dia para você que está ligado e acompanhando aqui o programa Fala São João nesta manhã de segunda-feira. Hoje, recebendo aqui o professor Dr. Ricardo Ciriaco, que é reitor da AFIA São João del Rei. Professor Ricardo, como essa desigualdade tecnológica impacta diretamente no atendimento dos pacientes? O impacto é muito grande. A desigualdade social, ele leva, ou seja, os pacientes, né, a enfrentarem longas filas, a não ter um mandato de interoperabilidade entre os sistemas, né, que criam uma regulação mais ajustada, de encaminhamento de pacientes de maneira mais célere, mais correta, a demora também desses atendimentos, uma falta também da governança desses dados, que não são compartilhados, né, que eles são trabalhados de forma isoladas, geram não só desperdício de recursos e com isso, obviamente, o recurso não chega de forma adequada para os lugares certos e para os pacientes na medida certa, né? E também ainda o desequilíbrio, né, na formação de profissionais. Então, hoje, a curricularização da transformação digital já faz parte do ensino, mas muitas vezes ele não é aplicado de forma, na sua totalidade, na ponta, porque faltam esses recursos tecnológicos para os profissionais de saúde atuarem. Existe risco de aumento da tecnologia e esse aumento do uso da tecnologia na área da saúde é aumentar ainda mais essa desigualdade no acesso à saúde? Eu acredito que não. Acho que o risco de usar mais a saúde, né, ela tem que ser uma prioridade política e de cultura organizacional para longo prazo. E isso é que vai trazer o benefício para a saúde, né? Israel, por exemplo, ele levou 30 anos construindo uma infraestrutura de saúde integrada, né?
O Brasil não tem esse tempo. Nós não temos esse tempo. A gente tem que aprender com os erros e os acertos do passado e criar um mecanismo que proporcione isso. Instituições, né, de ensino têm um papel fundamental nessas transformações. Então, a pergunta que a gente pode dizer não é se o Brasil vai digitalizar a saúde, mas é quem vai liderar essa transformação e em qual velocidade. Porque o povo precisa disso com urgência. A população brasileira, ela é atendida pelo SUS, é um sistema que é reconhecido pela nossa população, né, e de referência, mas a gente está longe dessa realidade digital para uma população, um país do nosso tamanho. A gente não tem 30 anos para esperar. Precisamos fazer essa transformação o mais rápido possível. Agora, professor, nós estamos falando muito de avanço na tecnologia na gestão da saúde. Se a gente migrar a nossa conversa para o atendimento direto ao paciente, na questão de cirurgias, de acesso a medicamentos de ponta, de acesso a exames de ponta, utilizando, claro, a tecnologia, isso vai ficando cada vez mais caro. Isso não vai reduzindo o acesso das pessoas a esse melhor atendimento, porque os governos não vão conseguir acompanhar, ou irão. A tecnologia, ela vem justamente para a redução desses gastos. Porque, olha só, a partir do momento que a gente tem a quantidade, por exemplo, de exames que eles são desnecessários e são prescritos de forma desnecessária, você encarece o sistema. Então, às vezes, uma pessoa que de fato ela está precisando de uma ressonância, ela fica meses numa fila. E muitas vezes, uma pessoa que não está precisando, e pode estar, porque um aparelho de ressonância, por exemplo, ele é compartilhado com a rede pública e privada, porque você não tem muitos aparelhos de ressonância, colocando ressonância como um foco. Sim. Então, por exemplo, uma cidade como São João, você tem um aparelho, às vezes, que vai ser usado tanto para a iniciativa privada como para a pública. Se você tem uma gestão de saúde digital bem avançada, você vai eliminar aqueles pacientes que não precisam daquele exame, daquela prescrição. Obviamente, você vai liberar a fila para quem realmente precisa. E com isso você reduz o custo. Você vai prescrever medicamentos de forma mais precisa, ter análise preditiva, ao invés de você não só comprar, como prescrever medicações mais caras, onde você pode utilizar outra ou substituir por umas mais baratas. Então, a tecnologia ela vem com o objetivo de eficiência. E essa eficiência ela é redução de gastos e otimização de recursos. Agora, os municípios pequenos do interior desse Brasil enorme, né, têm mais dificuldade de ter acesso a essa tecnologia para poderem avançar no sistema de saúde. Vamos pegar Minas Gerais, 853 municípios. Dos 853, a grande maioria tem por volta de 20 mil habitantes. Né? Então, tem mais dificuldade de ter acesso à tecnologia? Eu acredito que não, depende do tipo de tecnologia que a gente está falando. Se a gente vai falar de tecnologia voltada para saúde básica, ela não é uma tecnologia absolutamente cara. Então, nós estamos falando de processos de integração e gestão de dados e recursos. Então, qualquer prefeitura hoje, a gente já tem um sistema de internet funcionando. Você tem um sistema de internet e tendo um sistema robusto de dados, é esse o projeto que o governo está colocando, o Sistema Nacional de Dados em Saúde, que é um projeto a nível nacional que está sendo implementado, né, por agora. Então, esse é o nosso foco, é fazer com que esse sistema ele realmente funcione, seja integrado, porque isso vai ajudar, inclusive, o próprio município. Então, um município de 20 mil habitantes. Então, se você tem a própria gestão de compra de insumos, licitações de insumos, distribuição de insumos. Então, você pode juntar, imaginemos, 2, 3 prefeituras que precisam comprar um determinado medicamento, ele sabe a necessidade de qual medicamento ele vai comprar, e ele fazer um consórcio junto com 2 ou 3 prefeituras para adquirir diretamente de uma indústria. Nós até temos consórcios públicos, né? Por exemplo, no nosso caso aqui, o CISVER, que reúne
Exato. 15, 20 municípios aqui da região, 20 municípios da região. Exato. E isso facilita. Facilita, porque você vai, com a gestão de dados, você sabe exatamente o que você vai precisar comprar. Você prioriza, você otimiza recursos, você tem dados na mão. Você não está comprando algo né, meio que no escuro quando você não tem essa clareza. Você tem essa universalidade. Trabalhando, eu sei quantos pacientes eu tenho internados, quantos pacientes, quais são os problemas de saúde mais crônicos que estão na ponta. Então, essas gestões de dados básicos da saúde, isso integrado, vai facilitar muito a vida e com isso não só da gestão, né, como também para o próprio paciente. Obviamente, se ele sabe a facilidade de você ter esses consórcios, você comprar isso de maneira mais rápida, o acesso à medicação e a distribuição dele vai ficar muito mais rápido e o acesso para a população. O senhor vai participar do simpósio NECRED, né, que vai discutir justamente essa questão do futuro da tecnologia na saúde. Qual que é a importância de encontros como esse para debates como esse? É trazer justamente essa provocação que eu tinha colocado, né, da digitalização e fazer da conscientização que os agentes públicos, né, busquem esses mecanismos e vão buscar também essa integração com o Sistema Nacional. Então, a discussão desses encontros reunir os profissionais, debater os desafios, né, e as soluções nós temos. Soluções tecnológicas para isso, elas já existem no mercado. Então, é muito mais a vontade política e do como fazer, porque a tecnologia ela já possui. A gente já possui, já tem recursos para isso. Então, é o como. É a vontade política e a conscientização e a integração entre o setor privado, trabalhar junto com o setor público para o bem comum, como eu vejo a universalização dos dados da saúde. Professor Ricardo, muito obrigado pela presença aqui no programa, onde tivemos essa oportunidade de debater um tema tão interessante, tão importante, né, para a saúde do povo brasileiro. Muito obrigado pela oportunidade e aos ouvintes também da Rádio São João del Rei. É isso aí, agora são exatamente 8 horas e 57 minutos, vamos chegando ao final do programa na manhã desta segunda-feira. Quero agradecer aqui aos meus colegas de trabalho que me ajudaram a levar o programa até você, ouvinte da Rádio São João del Rei. Quero agradecer também a você, ouvinte, que acompanhou conosco esse programa na manhã desta segunda-feira. Muito obrigado. Amanhã, terça-feira, tem mais a partir das 8 da manhã. Mais um tema importante e relevante para debatermos aqui na Rádio da Nossa História. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Uma semana muito abençoada. Eu vou na companhia de Deus e até lá. A Rádio São João del Rei apresentou Fala São João. Oferecimento Clínica Inova Oftalmológica. Precisa operar de catarata? Venha